Você por acaso viu alguma foto de Recaptcha recentemente? Ao invés de uma caixa de seleção, é uma foto de baixa qualidade com 16 quadradinhos selecionados. Aí está escrito algo do tipo: selecione todos os quadrados com placas de rua, e você tem que clicar nos quadrados condizentes. Às 11 da noite de um domingo, apareceu um pra mim enquanto eu estava baixando umas imagens. Era uma foto de um caminho no meio de uma floresta. Selecione todos os quadrados com pessoas. Tá, essa era fácil. Bem no meio havia uma mulher correndo, vestindo shorts cor-de-rosa. Cliquei alguns quadradinhos e pronto. Apertei verificar e não funcionou. Selecione todos os quadrados com pessoas. A imagem ainda dizia. Tirei meus óculos, coloquei-os na mesa e apertei os olhos olhando para a tela. Não, ela era a única pessoa. Mas vários metros longe da trilha, na borda da imagem eu vi. A borda de um braço, vestindo um moletom preto, com o dedinho aparecendo. Eu cliquei triunfalmente nos dois quadrados. Verificar. A imagem piscou quando foi atualizada, então o mesmo texto apareceu, como se fosse para me provocar. Selecione todos os quadrados com pessoas. Eu esfreguei meus olhos e olhei para a imagem. As árvores projetavam sombras em blocos de baixa resolução pela trilha. O rabo de cavalo da mulher estava para a esquerda, no meio do movimento. Manchas de luz amarela do sol pintavam a borda da floresta. Estudei algumas das sombras mais escuras longe da trilha, mas nenhuma delas parecia ser uma silhueta humana. Mas aí eu olhei para a borda da imagem. Não. A imagem havia mudado. O braço na borda da foto agora estava mais dentro do quadro, ocupando 3 quadrados em vez de 2. Ombros volumosos e jeans escuros apareceram. E a moça estava apenas um pouco mais longe do caminho, como se ela tivesse acabado de dar um passo. O touchpad estava corregadio sob meus dedos. Meu coração batia forte no meu peito. Então, lentamente, arrastei o cursor sobre os 3 quadrados e cliquei em todos eles. Verificar. A imagem piscou. Selecione todos os quadrados com pessoas. Eu dei um pulo para longe do computador. A imagem estava diferente de novo. O homem ocupava mais espaço, ocupando 5 quadrados. Sua mão estava esticada na direção da mulher, a poucos centímetros do ombro dela. E a corredora estava virada para ele. Os olhos arregalados, boca aberta e um grito silencioso. Clique, clique, clique. Eu furiosamente cliquei em todos os quadrados. Verificar. Carregando. Selecione todos os quadrados com pessoas. O rosto do homem estava finalmente no quadro. O capuz de moletom estava bem preso na cabeça. Uma máscara translúcida de Halloween abaixo, pressionada contra suas feições. Sua mão estava apertada no braço dela. Ela estava gritando. Clique, clique, clique. Verificar. A imagem desapareceu. Eu passei no Recaptcha. Eu relatei o que eu vi na polícia. No começo acharam que eu era louco, mas quando eu dei a descrição detalhada nas imagens, eles fizeram anotações freneticamente e me fizeram várias perguntas. A mulher combinava com a descrição de uma residente local, Kaylee Johnson. Ela desapareceu há uma semana, durante uma corrida à tarde na trilha de Lakewood. Ela nunca foi encontrada. Eu chamo de Homem da Janela, e eu o vi pela primeira vez há 2 noites atrás. Eu moro em um apartamento no térreo de um condomínio de edifícios. Seria legal morar mais acima e ter uma vista melhor da cidade, mas eu uso cadeira de rodas, então isso é inviável. Era uma noite escura e sem nuvens. Jantei e passei um tempo assistindo filmes no meu notebook. Quando eu desliguei e apaguei as luzes, vi uma silhueta do lado de fora. Foi só um vislumbre breve no começo. Não tinha certeza se realmente vi uma figura ou se eram só meus olhos se agitando à falta de luz. Então sentei e esperei no escuro, observando minha janela. Ouvi uma luz de um relâmpago, ou pelo menos eu achei que era um relâmpago, e eu ouvi de novo, mais claramente. Com certeza era uma pessoa. Eu não conseguia ver nenhum detalhe, ele devia estar a uns 20 metros de distância, mas parecia mais perto do que antes. Eu liguei para a segurança do condomínio. Hey Jack, é o Will do 1C. Eu acho que eu vi alguém bisbilhotando lá fora, eu estou meio preocupado. Pode chegar para mim, por favor? Sem problemas, Will. Vou dar uma olhada, Jack respondeu. Eu conheço bem Jack. Às vezes ele me ajuda a carregar sacolas de compras que estão muito pesadas, o que alivia muito. Mesmo assim, queria ter certeza. Então não fechei as cortinas, nem fui pra cama. Fiquei parado na minha cadeira no escuro e fiquei alerta. Outra luz rápida e lá estava ele. Mais perto, a uns 10 metros agora. A luz atrás da figura iluminou parte de seu rosto. Ele era assustador. Parecia um homem, mas algo estava errado. Entretanto, foi uma visão tão breve que eu nem soube identificar bem o que.
Eu liguei pra Jack de novo. Jack, com certeza tem alguém lá fora. Checa pra mim, por favor. Eu sorri. Eu estou aqui fora agora, Will, e não tem ninguém aqui. Eu até consigo te ver aí no canto do escuro. Ele está certo. Eu consigo ver Jack lá fora olhando ao redor enquanto fala no celular. Depois, Jack bateu na minha porta e gritou: Hey Jack, sou eu. Vou entrar, ok? Como segurança, ele tem a chave do meu apartamento caso eu tenha algum problema para subir na minha cadeira. Jack explicou que ele não vê ninguém fora do meu apartamento. E o relâmpago? Perguntei. Eu não vi nenhum, Will. Talvez você me viu ligando a lanterna e a figura que você viu era eu? Eu não sei, mas com certeza não tem ninguém lá fora. De manhã eu vou dar uma olhada e ver se eu encontro pegadas. Ainda inquieto, eu procurei alguma coisa para me distrair na internet. Eu atualizei minhas redes sociais para contar essa história estranha para meus amigos e até recebi algumas mensagens reconfortantes que me fizeram sentir melhor. Eu fechei meu notebook de novo e, quando me virei, eu posso jurar que vi. De relance, mas eu vi uma silhueta ainda mais perto da janela. Aterrorizado, eu tranquei a porta do meu quarto e fiquei na cama, debaixo dos cobertores. No dia seguinte, no meio da manhã, Jack bateu na porta me chamando. E eu dei uma olhada do lado de fora do seu apartamento essa manhã. Nada lá sugere que alguém esteve por aqui. Eu também perguntei para alguns dos outros apartamentos e ninguém viu nada diferente. Olha, Will, você assiste filmes de terror demais, ok? Acho que foi só sua imaginação. Mas se você ver qualquer coisa de novo, não hesite em ligar, tá bom? As coisas pareciam muito melhores e mais seguras de manhã. E eu tenho que concordar sobre as coisas do filme de terror tarde da noite. Então, eu continuei minha vida normalmente. Mas, quando ficou escuro, eu comecei a ficar apreensivo de novo. Eu sabia que se eu deixasse as luzes acesas dentro de casa, alguém lá fora conseguiria me ver, mas eu não conseguiria ver a pessoa. Então eu as desliguei. Depois de apagar todas as luzes, eu fiquei num canto, o mais longe possível da janela. E foi assim outra noite calma. Então, mais um flash de luz, e lá estava ele de novo, o homem da janela. Noite passada, ele estava a 20 ou 30 metros, mas dessa vez ele estava mais perto, não mais de que 10 metros. Tive um vislumbre de seu rosto com a breve luz. Senti de novo que havia algo errado, mas não consegui descobrir o porquê. Liguei de novo pra Jack, mas dessa vez eu pedi pra ele ficar no meu apartamento comigo, em vez de dar uma olhada lá fora. Se ele visse o que eu vejo, talvez ele me levasse mais a sério. Ele estava no meio da ronda de segurança, então foram 15 minutos assustadores e solitários antes dele se juntar a mim. Uma hora se passou, nada aconteceu. Eu conseguia vê-lo ficando inquieto e entediado. Ele pegou o celular para jogar algumas vezes, mas eu não deixei. Você não pode, eu se libei. Isso vai fazer luz e ele vai conseguir nos ver. Ele suspirou e guardou o celular. Eu preciso ir no banheiro, disse. Depois eu vou ter que ir embora. Não tem nada acontecendo aqui, Will. Quando Jack foi ao banheiro, aconteceu de novo. Uma luz e eu o vi. Ele estava tão perto que devia estar à distância de um braço. Foi aí que eu descobri o que estava errado com o seu rosto. Ele não tinha pálpebras ou lábios. Apenas olhos redondos, me encarando sem piscar. Um olhar cuidadoso, atento. A falta de lábios dava ao seu rosto uma espécie de sorriso doloroso e malicioso ao mesmo tempo. Eu gritei e Jack voltou correndo, ainda puxando o zíper pra cima. Ele chegou ao lado de fora e não achou nada, mas eu consegui convencê-lo a ficar mais tempo. Eu sabia que ele achava que era tudo coisa da minha cabeça. 2 horas se passaram sem incidentes, e não pude convencê-lo a ficar mais tempo. Ele prometeu que tudo ficaria bem e que ele voltaria pela manhã. Assustado demais para dormir, eu fui fechar as cortinas e eu vi de novo aquele horrível rosto me encarando. Sua face pressionada contra o vidro, sua respiração quente embaçando a janela. Ele parecia retorcido e deformado, mas ainda poderoso. Ele estendeu um dedo torto e sua unha perversa bateu na janela fracamente 3 vezes. E eu fechei as cortinas com força e fui com a cadeira de rodas até a mesa, onde abri meu notebook e mandei algumas mensagens para meus amigos. Consegui algumas respostas tranquilizantes e alguns perguntaram se eu estava bem ou se bebi ou me droguei recentemente. Eu não sabia o que fazer. Jack não acreditava em mim e não podia chamar a polícia, já que a primeira coisa que eles fariam seria ligar para o departamento de segurança e Jack diria que eu estava mentindo. Fiz alguma pesquisa online para ver se eu descobria qualquer coisa sobre o sinistro homem da janela. E eventualmente, após horas de busca, eu achei uma discussão num fórum intitulada O Homem da Janela. Havia apenas 3 posts de 1 ano atrás. O primeiro parecia descrever exatamente a mesma experiência que eu. Uma silhueta, flashes de luz inexplicáveis e uma figura se aproximando cada vez mais. Fiquei aliviado por não estar imaginando essas coisas e escrevi freneticamente uma resposta depois de ler o primeiro post. Meu Deus, eu estou tendo exatamente a mesma experiência com a mesma aberração assustadora. Me ajuda, me diz o que eu tenho que fazer. O segundo post era ainda mais estranhamente familiar.
mais picos de luz e a figura sinistra se aproximando mais e mais, até que você pode distinguir seus horríveis olhos sem pálpebras e seu sorriso curvado e sem lábios. O fim do post descrevia o arrepiante bater leve e ritmado da janela. Eu enviei outra mensagem desesperada. Droga, isso é exatamente o que está acontecendo comigo. Por favor, me diz como é que você fez isso parar. A terceira atualização era mais desconcertante, já que era uma prece do que poderia acontecer comigo. Nessa, a noite começava com constantes e terríveis batidas na janela. A mensagem descrevia detalhadamente como as pancadas persistiram toda a noite, como cada vez que o usuário acendia a luz, ligava para a polícia ou pedia para alguém ajudar. Eles não conseguiram achar nada. Mas mesmo assim que ele ficava sozinho, as batidas voltavam. O usuário descreveu como as pancadas começaram a entrar na sua cabeça, como quando ele se afastava da janela ainda podia ver as pancadas como se estivessem vindo das paredes, das portas e até mesmo de trás do espelho. Eu enviei mais uma mensagem, começando a me perguntar por que esse usuário só escreveu 3 posts e por que não havia atualização em mais de um ano. O que você fez? Como você fez essa coisa parar? Por favor, me diz que você tá bem. As pancadas da janela começaram de novo. E eu tava aterrorizado. Eu não tinha plano nenhum modo de fazer isso parar. Ninguém me ajudaria. Mas de repente na tela surgiu uma mensagem. Um amigo está digitando. Parece uma eternidade observar os pontos esperando que a mensagem fosse minha salvação. Minha única esperança era essa resposta. Até que então, a mensagem apareceu na tela. Ele me deixou entrar. É o único jeito de me fazer parar.